Minha gente, olha, o crime de feminicídio é tema de uma rodada de palestras que acontece agora à noite no auditório da Faculdade Pitágoras, aqui de Linhares, um evento organizado pelo Diretório Acadêmico Central da Facel, aqui de Linhares, né? E um dos convidados, um dos palestrantes é o ex-secretário de Segurança Pública, procurador de Estado, professor André Garcia, nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor André? Tudo bem. Bom, de volta a Linhares e para debater um tema, para fazer esse bate-papo com os acadêmicos, um tema tão sério, né, que inclusive ganhou uma lei específica, que é o feminicídio, né, doutor Exatamente. André? Eu estou rodando, né, o Estado para discutir esse tema em vários municípios e nós temos uma obrigação de tratar, que é uma questão que está relacionada muito a, eu diria, um atraso civilizatório. Infelizmente, a gente ainda tem hoje que debater a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Houve avanços do ponto de vista legislativo, você acabou de mencionar com a introdução da qualificadora, que é um aumento de pena e transformação da morte da mulher pela condição de ser mulher. Deixa de ser um crime comum, né? Passa a ser um crime qualificado, hediondo, não é, que tem repercussão, inclusive, na própria progressão penal, né, do autor desse crime. Mas ainda estamos muito longe de dizermos que essa questão do machismo, muito forte na nossa sociedade, que é uma sociedade também patriarcal, ou seja, que traz como consequência a visão do homem, da mulher, que tem a mulher como objeto, que tem a mulher sob sua posse, é preciso avançar muito e é por isso que é tão importante eventos como esse de discussão e de palestras com a juventude, com qualquer que seja a faixa etária, em qualquer que seja o espaço. Pois é, essa questão da violência contra a mulher, de maneira geral, né, muito se fala que ela está ligada exatamente a questões culturais, né, a um pensamento já ultrapassado. A gente já vive no mundo moderno em que isso realmente já deveria ter sido superado. Mas, enfim, parece que só com a imposição, com a força da lei mesmo, para tentar amenizar essa situação, né? A legislação reforça o enfrentamento. Mas é fundamental que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Por isso que esse debate, a discussão não pode parar. Essa discussão tem que ser permanente na sociedade, tem que se colocar claramente qual é o papel que cabe a cada um, inclusive dos gêneros, que é a ideia da igualdade. A gente sabe, todos nós somos diferentes. A questão não é que a mulher deseja ser melhor ou igual ao homem, ela que deseja ser tratada de forma igualitária. Como mulher, equidade, né? como mulher, respeitada na sua condição. Doutor André, o senhor, a gente até falava aqui antes de iniciar a entrevista, já desde 2008 está aqui no Estado, né, como secretário desde 2010, passou por várias pastas, né, pasta da Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança Pública, conhece bem a realidade do Espírito Santo, que é um dos estados assim, que historicamente sempre figurou entre um dos mais violentos, e essa questão da mulher não é diferente. A gente, infelizmente, ainda está no topo. O senhor acredita que a gente conseguiu avançar em alguns aspectos nesse quesito? Do seu ponto de vista de resultado, a morte de mulheres, os feminicídios, né, e homicídios dolosos, que em muitos casos acontecem também, tem caído no Estado nos últimos anos, né? O Estado tem uma sequência aí de redução de morte significativa. Mas mesmo com essa sequência, que eu diria até exitosa, que muitos estados do país têm observado os resultados que o Espírito Santo alcançou nos últimos anos, nós temos um desafio muito grande, porque os indicadores ainda são elevados. E por trás, especialmente das mortes de mulheres, há esse elemento, esse fator cultural a que você se referiu, que ele precisa ser impactado de alguma forma. E o impacto que eu entendo o melhor possível é através do diálogo, é através da ação do Estado, que deve amparar essa mulher vítima da violência doméstica, das pessoas que devem interromper o ciclo da violência. Sempre se falou, e a gente cresceu ouvindo isso, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo contrário, porque nós sabemos que os feminicídios, ou seja, a morte da mulher, pelo simples fato dela ser mulher, ele não acontece isoladamente, ele é o ponto final, ele é uma morte anunciada. Ele acontece sempre antecedido de casos de violência doméstica e familiar. Não há feminicídio que aconteça de uma hora para outra. Na maioria, eu diria quase totalidade dos casos, há sempre um histórico de violência. E vai se construindo isso. E se a gente conseguir interromper esse ciclo e amparando essa mulher, vai ser possível a gente salvar uma vida. Nesse aspecto, o senhor acha, na questão do amparo, na punição a gente já falou que existe uma lei específica, mas na questão do amparo ali, do apoio, o senhor acha que a gente ainda é falha, a legislação ainda é falha nesse aspecto?
Não é só legislação, mas também execução de políticas públicas, né? Nós temos no Estado já uma rede relativamente estabelecida de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, com CRAS, com CREAS, que são centros de referência especializada de assistência social espalhados pelo Estado. Mas é preciso, por exemplo, que nós tenhamos mais casas-abrigo para mulheres vítimas de violência. Hoje o Estado possui uma casa-abrigo que é, inclusive, administrada pela Secretaria de Segurança Pública. Fica lá na região metropolitana. Nós precisamos ter mais casas para abrigar os casos mais graves de mulher, abrigar não só as mulheres, mas também as crianças, que são vítimas diretas da violência doméstica e familiar. Por consequência, sofrem também, né? Certamente, sofrem até mais, porque elas estão sujeitas a um cenário de incerteza, de insegurança e não tem como lidar com essa situação. Eu preciso de amparo para esse tipo de situação, especialmente. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, saindo da questão do feminicídio, doutor André, quero falar com o senhor, fazer um balanço aqui, um apanhado geral desses últimos anos, né, dos anos que o senhor passou à frente da CESP. O desafio, como a gente disse, é enorme, né? O Estado tem os seus problemas. Temos aí agora o problema do Rio de Janeiro, né? Nosso estado vizinho também. Aliás, a operação da Polícia Militar com a Polícia Rodoviária Federal tem conseguido prender muitos criminosos tentando entrar no Espírito Santo. Isso já era previsto, né? Já. Foi possível conseguir muitos avanços também nesse aspecto? Nós nos antecipamos, né? Tão logo foi decretada a intervenção federal no Rio de Janeiro, já por determinação do governador Paulo Artung, eu elaborei, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, um plano de contingenciamento, que a gente fala, de segurança da divisa, que vai continuar permanentemente, não necessariamente apenas com presença física, porque os pontos de bloqueio vão variando e as necessidades também, mas também com trabalho de inteligência, monitoramento permanente da divisa, troca de informações com a inteligência do Rio de Janeiro. Que esse risco já se mostrou que é real, né? Ele acontece, mas não digamos assim, na quantidade, na dimensão que as pessoas imaginam. Mas o mais importante de tudo isso é trocar informação. Eu fui lá para uma reunião com o interventor, o general Braga Neto, no Rio de Janeiro, para entender as ações que eles iam fazer. Isso foi passado para o meu sucessor lá na pasta, para que ele entenda que é preciso que haja um processo permanente de troca de informações, porque a maioria dessas prisões elas acontecem porque há um canal permanente de informações de inteligência, porque nós sabemos as movimentações mais significativas que acontecem lá, e aí, por consequência, nós fazemos um planejamento mais adequado na região de divisa. Perfeito. O senhor acaba de deixar a pasta, quem assume é exatamente o Coronel Newton, né? Exato. Teve um papel fundamental durante aquele período que nós tivemos com a Polícia Militar. Foi por indicação do senhor? Foi escolha própria do governador Paulo Artung? Nós conversamos bastante com o governador e o governador entendeu que o perfil deveria ser esse, um perfil parecido com o meu do ponto de vista da gestão, da ideia de conceber a segurança pública com um programa que não só envolva as ações de polícia, por isso que a gente discute prevenção à violência, por isso que é um programa ocupação social, que é um programa do governo para prevenir a criminalidade violenta, com foco nos jovens, né, que são aqueles que estão mais vulneráveis à criminalidade, né, como vítimas e como autores também. Então, essa visão, diria, que não se repete, que tenta fugir do mais do mesmo, que é só viatura, contratar policiais, enfim, ela precisa prevalecer. É por isso que o Estado tem obtido os resultados nos últimos anos. O desafio é muito grande, a gente sabe, porque o problema da segurança não se resume a isso. Temos um problema legislativo, né? A legislação é muito ruim. Ela dificulta muitas vezes o trabalho da polícia, ela passa uma mensagem ruim para a sociedade, de impunidade, nos casos em que há, por exemplo, progressões penais muito precoces, o indivíduo mata uma pessoa, depois de 3, 4 anos já está na rua. Verdade. Esse tipo de situação é que a gente precisa enfrentar também, porque isso impacta diretamente na sensação de segurança do cidadão capixaba. Pois aí é algo que a sociedade dificilmente consegue compreender, né? Porque acha, é culpa do juiz que soltou, não é culpa do juiz, e nem é culpa do delegado. Infelizmente, nós temos uma legislação, eu diria que ela é incompatível com a realidade das ruas. Não que ela seja ruim, mas ela é boa para a Suécia, não para a realidade brasileira. Não sirva para o contexto atual. Não, para o contexto brasileiro atual é preciso ter uma legislação. Eu digo sempre isso, eu não acredito que o direito penal, que a lei, seja a solução para todos os casos. Claro. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser mais adequada, compatível com a realidade das ruas.
Perfeito. Doutor André, só para a gente finalizar, o senhor então deixando a secretaria, imagino que o trabalho, a intenção de continuar no serviço público, ela continua, né? Aliás, o senhor já é servidor público, né? Sim. O senhor pretende, a gente está muito próximo, né, de um pleito eleitoral. Nós tivemos, a exemplo, na Secretaria de Agricultura, né, o Tassiano, que se licenciou do cargo para se candidatar, vai ser candidato nas próximas eleições. O senhor segue o mesmo caminho? Eu estou saí da secretaria aceitando um desafio do governador, primeiro me filiando ao partido dele, no MDB, e a ideia é, de fato, concorrer, disputar as eleições para a Assembleia Legislativa, para o cargo de deputado estadual. Muito bem, então mais um aí na disputa, né, nas próximas eleições, e a gente espera também dos próximos eleitos, né, tanto em nível estadual quanto federal, um empenho também nessa questão, né, doutor André, de mudança da legislação de certa forma. Não tenha dúvida, é preciso ter gente lá com conhecimento e capacidade, experiência, para poder direcionar o debate e as soluções que a sociedade capixaba precisa. Perfeito, eu agradeço aqui a presença do ex-secretário, procurador e professor doutor André Garcia. Venha a Linhares, né, para essa palestra sobre feminicídio, a convite do Diretório Central da Faceli, né, reunindo aí os acadêmicos em torno desse assunto. São 3 palestras na noite de hoje, o doutor André é um dos palestrantes. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela sua audiência. Você de Linhares e região, continue interagindo, deixando sugestões na nossa página no Facebook, o endereço aparece aí, facebook.com/TVC Linhares, para rever esta entrevista, compartilhá-la. Também acesse o nosso conteúdo no YouTube. Já o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um excelente começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.